Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio de número 241 e recebemos Luiz Eduardo Soares para a conversa sobre esperança ativa. Partindo do contexto sombrio do final de 2025, com o avanço da ultradireita global, a aprovação de uma anistia disfarçada no Senado brasileiro, o genocídio em Gaza e massacres em favelas do Rio de Janeiro, discutimos como preservar a capacidade de pensar criticamente e agir em meio à barbárie. Luiz Eduardo Soares defende uma esperança militante e ativa que não espera milagres passivamente, mas reconhece o milagre laico da criação humana em momentos de ruptura. Ele alerta para o risco de desistência entre jovens críticos e celebra experiências como o projeto de educação de jovens e adultos da Maré, onde a prática pedagógica libertadora, inspirada em Paulo Freire, fortalece a autonomia, o pensamento crítico e o respeito mútuo. Uma conversa que termina com um convite à perseverança, pensar e agir. E a esperança só se mantém viva quando exercida coletivamente. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e inscreva-se nos nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Seu apoio faz toda a diferença. Esse é o nosso último episódio do ano. Vamos doar para nossos ouvintes 2 exemplares do livro Tilonadur. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, tem um post fixado. Você deve comentar qual episódio nesses 10 anos que mais te marcou e seguir nosso perfil para participar dessa doação desses livros. Não é um sorteio, a gente vai escolher o melhor comentário. Vamos escolher o comentário que a gente achar mais legal. Então você pode participar lá comentando. Marque uma pessoa também que você acha que pode gostar desse brinde. E é isso. Vamos então para a nossa conversa com o Luiz Eduardo Soares sobre esperança ativa. Hoje a gente recebe novamente o professor Luiz Eduardo Soares. É uma honra sempre conversar com ele. No último episódio do ano, geralmente a gente fala sobre a ditadura militar no Brasil e como ela repercute na nossa vida, né? Eu acho que quase no momento que a gente está hoje a gente está um dia depois de ter passado a PL, o pessoal está chamando da dosimetria, da redução das penas no Senado. Então, falar da ditadura acaba tendo essa sombra, não é um fantasma, é algo muito vivo, né, no nosso cotidiano. Mas hoje, esse ano, talvez fica mais forte ou mais pesada a necessidade também de pensar como a gente está num contexto em que Gaza virou paradigma também para pensar as coisas. Depois de um massacre terrível de 28 de outubro, nas favelas, na favela do Rio de Janeiro, né? Você vê que a gente tem um contexto em que tem muitos pontos que podem ser pensados em comum, que são desafios comuns, né? Em que a gente tem uma corrosão das possibilidades de pensar a república, de pensar a democracia. Professor, o nosso desafio é pensar esse contexto, professor. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que o senhor vê Só isso, só isso. Olha, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar com você, Marcos. Eu admiro muito o seu trabalho, a sua perseverança e sua energia criativa e reflexiva, que ama a liberdade, né? A autonomia, a emancipação, e preserva alguns valores que são caros a nós, sempre com a disposição também autocrítica. Não à toa você dialogou tanto com Richard Roth e com outras e outros autores que também se caracterizam por essa paixão pela liberdade, embora nós não saibamos do que se trata. O que é efetivamente isso que chamamos de liberdade, porque isso nos levaria tão longe. Mas, de toda maneira,
nós entendemos esse ímpeto comum contra a opressão, desigualdade, racismo, patriarcalismo e toda essa estreiteza que é prática, que é política, ética, que é mental, psíquica também, né? Subjetiva e intersubjetiva. É muito bom estar com você mais uma vez. E nós conversamos tão bem que já íamos longe da nossa conversa quando nos lembramos que era preciso gravá-la. Então, você traz para o fim de ano o massacre no Alemão e na Penha, aqui no Rio de Janeiro, Gaza e o genocídio em Gaza, a ultradireita mundo afora se afirmando cada vez com mais arrogância e violência, vencendo eleições na América Latina, com o imperialismo que Trump capitaneia mais ousado. E, nesse contexto, estamos conversando justamente logo depois do Senado aprovar a dosimetria, que é uma anistia disfarçada, né? Então, é um cenário dantesco, é um cenário de barbárie. E, ainda assim, é preciso preservar nossa disposição de pensar criticamente e de agir, e essa distinção nem é apropriada, né? Pensar é agir, e agir é uma modalidade também do pensamento. O que eu ia dizer, o que mais me preocupa não é verdade. A cada momento nós encontramos o que mais nos preocupa, e isso vai variando, né? Mas certamente uma das minhas aflições, digamos assim, é encontrar gente jovem, inteligente, crítica, que cultiva também os nossos valores e que se mostra deprimida e ensaiando a desistência, sabe? Hesitando em seguir adiante, esmorecendo, reconhecendo a magnitude do desafio que está diante de nós, a força dos inimigos, digamos assim, dos inimigos dos valores que prezamos, e, com isso, se condenando à impotência, aderindo à inércia, ao imobilismo. E isso é muito triste. Então, eu me sinto sempre instado a manter, mesmo ao preço de muita ingenuidade, ao preço de assumir uma persona ingênua tantas vezes, né? Ainda assim me sinto instado a manter o discurso, para usar uma palavra desgastada, esvaziada, mas ainda relevante, da esperança. Né? A esperança em quê? Numa mudança profunda, radical, que, de certa forma, talvez possa ser também precipitada pelas consequências do antropoceno, né? Não apenas. São as contradições sociais, econômicas e políticas. É o ímpeto criativo que perdura, mesmo, e às vezes, sobretudo, nas periferias globais. Isso tudo associado à brutalização, à dissipação da legislação internacional e dos organismos internacionais, que não eram fortes o suficiente para impedir o exercício da violência e a expansão da guerra, mas funcionavam como digamos, inibidor, né? E agora, com a dissipação, e Gaza é a marca dessa inflexão, da destruição dos princípios e das regras internacionais, dos institutos internacionais, das instituições internacionais, que buscavam inibir o exercício da força pela força e a expansão das guerras e da destruição, etc. Acho que nesse ambiente
essas guerras significando a materialização, a dramatização de contradições, as próprias contradições internas às nações ou às sociedades. E isso tudo hipertrofiado, envenenado, expandido, né, potencializado pelo desastre climático, isso tudo gera mais e mais destruição. Por outro lado, nós somos filhos também de Marx, também de Hegel, de alguma maneira, isso ainda está presente, e de alguma maneira de Darwin também. Então, nós havemos de cultivar a possibilidade de uma expectativa de que eu não diria favorável, porque isso vai passar pelo sofrimento humano desmesurado, mas marcado por alguma esperança de que na próxima onda, no próximo movimento global, no próximo capítulo, haja não só esterilizações, mas também fecundações, né? E o movimento evolucionário ainda, e é curioso, eu sempre adoto o evolucionário e não evolucionista por motivos óbvios, mas, perdão, pensando no léxico, o evolucionário pode ser também interpretado como uma combinação de revolucionário com evolucionista, né? E a gente pode vir a ser surpreendido com a emergência de, eu vou usar aqui essa expressão propositalmente, de milagres. E aí faço uma homenagem a meu velho, saudoso professor e amigo Luiz Jorge Werneck Viana. Ele dizia que se não tivesse tempo na vida, ele faleceu ano passado, não, no início desse ano ainda. Se ainda tivesse tempo, ele se dedicaria a estudar Hegel, a voltar a estudar Hegel. Ele sempre foi marxista, né? E se interessava em retomar esse viés. E eu cito Werneck porque eu, no texto de homenagem à sua memória, eu contei esse episódio e eu usei esse episódio para conectar ao otimismo militante do Werneck. E ele se encontrou numa festa em minha casa, em 2015, e nós estávamos alegres, e revíamos ali muitas e muitos amigos, e foi um momento inesquecível. Ele tinha acabado de ler, nós estávamos em agosto de 2015, ele tinha acabado de ler ou de reler Guerra e Paz, na nova edição que havia saído, do Tolstói, né? E eu confesso que nunca li, embora me aplique no estudo da literatura e procure ler bastante, mas eu nunca me aventurei pelo Guerra e Paz, é uma espécie de um pecado original, eu confesso. Nós temos os nossos pecados, e esse é um pecado mortal, então pode ser mais até do que isso. Mas Werneck, eu então dizia, e aí? E aí? Ele disse assim, um milagre. Aquilo é um milagre. Eu achei maravilhoso. E se ele tivesse dito qualquer coisa, ou tivesse dito muita coisa articulada, sofisticada, refletida, ele seria capaz perfeitamente disso. Eu talvez tivesse esquecido, mas aquela palavra, por sua radical inadaptação a qualquer ambiente intelectual nosso compartilhado, por sua impropriedade extrema, né? Werneck, que era um ateu militante, que nunca se interessou propriamente pelo estudo de religiões, ele usava essa expressão extraída, né, de um código religioso ou teológico, e lhe infundia um sentido laico, né, porque ele sempre pensava o século, pensava nosso planeta, nossas sociedades, pensava a história a partir da inscrição na história, né?
E então era preciso acolher essa palavra e deixar que ela trabalhasse o nosso espírito, digamos assim, para manter o vocabulário nesse tom teológico, mas que a palavra trabalhasse o nosso espírito e fosse metabolizada, indiciando algo, e algo que, no meu caso, fosse pensável, fosse inteligível e se inserisse numa corrente de pensamento, de indagação, de interrogação. E uma das correntes de indagação que, enfim, que marca a minha vida, a minha biografia, a minha trajetória, é aquela que se pergunta sobre as relações entre agência e estrutura, e que pode ser formulada de mil e uma maneiras, né? Há os manuscritos filosóficos do Marx e um item que é sempre mencionado como uma espécie de cifra, de senha para a solução desse impasse. Aí nós vamos encontrar o núcleo de problemáticas que remetem à dialética, nas versões de Marx, nas versões de Hegel. Vamos encontrar problemas do estruturalismo, da linguística, da semiologia já no século XX, a questão do sujeito depois de Freud, depois de Nietzsche, depois de Freud, depois de Foucault, depois de Lacan. Enfim, nós vamos reencontrar aí do Saussure relido, numa versão contemporânea e no seu embate com Chomsky. Vamos encontrar encruzilhadas intelectuais nas ciências humanas de uma maneira geral. E a palavra milagre aponta seja para a nossa incapacidade de lidar com o tema da história e da produtividade, da criação, seja para o reconhecimento humilde, assumindo a nossa finitude, da existência desse fenômeno que não conseguimos domesticar conceitualmente. Porque milagre alude a uma existência, à emergência de um fato, de um fenômeno, de um evento, e também a algo que se dá, se põe no mundo, independentemente de nossa capacidade de compreender as condições de possibilidade que antecipassem a viabilidade, digamos, desse evento, né? O fato é que reconhecemos a presença dos eventos e a presença desconectada do evento, como se o evento fosse, na sua emergência, ruptura. E, em sendo ruptura, anulasse qualquer esforço nosso de domesticação preventiva, de domesticação antecipatória. O ponto cego está no âmago do que chamamos de humano, no âmago do que chamamos de história e no coração das tensões entre essas palavras tão importantes, ação e estrutura, ação e condições dadas, sociológicas, econômicas, políticas, etc. O milagre é o reconhecimento de algo existente que se põe no mundo para além das suas condições de possibilidade, tais como enunciáveis previamente, né? Então, o mundo é assombrado, ele não é feito por milagres, entre aspas, mas ele é assombrado por milagres. Quedas, sucessos, triunfos, iniciativas arrojadas. E nós sabemos, não é preciso ser um fã de Thomas Kuhn para reconhecer, nos estudos dos paradigmas científicos, que há transgressões e rupturas, né,
que há revoluções científicas. E isso significa que aquilo que era dado previamente e todo o conhecimento acumulado não eram bastantes e suficientes para que daí se derivassem os seus desdobramentos futuros, né? Se fosse assim, não haveria nunca revolução paradigmática, não haveria nunca essa transgressão. Como é que a transgressão pode estar inscrita na estrutura? É como se nós disséssemos, a negação da estrutura está inscrita na estrutura. Agora, estamos falando de dialética, então, de movimento. Mas isso nos aponta mais para os limites do nosso pensamento do que para substancializar o nosso conhecimento, nossa capacidade de intelecção, né? Eu me lembro que, muito jovem, eu falei sobre o enigma da criação num ambiente que repeliu uma intervenção de uma maneira grosseira, como se eu fosse um completo idiota, ignorante, e que estivesse aludindo a uma problemática metafísica despropositada. Eu me lembro de um seminário, aí já um pouco depois, no mestrado, mas eu muito jovem, em que uma professora fez uma apresentação sobre movimentos sociais. Essa era uma temática nova, com uma linguagem nova, que estava sendo explorada no início da transição democrática no Brasil, e nós estávamos voltando a pensar a mobilização na sociedade e da sociedade. E havia eventos como quebra-quebra de trens, algumas explosões sociais, ainda no período de ditadura, já no momento de seu declínio, mas ainda sob ditadura. E os estudiosos e as estudiosas de sociologia buscavam mapear, né, aqueles eventos, dar-lhes sentido sociológico político, e extrair da sua observação padrões que descreveriam as condições de possibilidade de sua emergência. Tendo ouvido a apresentação dessa professora, que era muito interessante, que estava publicando seu, se não me engano, primeiro ou segundo livro, e sobre a temática, bem na retomada desses estudos ali no período da transição, nos anos 70 ainda, do século passado, eu perguntei, bom, a gente entende que há razões para essa explosão popular, sem dúvida, né? Mas por que é que, em havendo sempre essas razões, elas muito raramente conduzem à eclosão do movimento? E eu mesmo tentava responder, provavelmente, e aliás eu tratei desse tema ali num textinho chamado Trotsky e Travesti, que eu fazia uma comparação entre a história da Revolução Russa do Trotsky, o belíssimo livro dele, e o belíssimo livro de Hélio Raimundo Santos Silva, antropólogo, sobre travestis na Lapa, a invenção do feminino. Eu dizia a essa professora, provavelmente alguém deu um grito, alguém bateu na porta, deu um soco na porta do trem, alguém chutou uma lata de lixo, e o outro que o seguia achou que se sentiu instado a seguir, digamos, participando daquele coro, por assim dizer, entoando aquela música, por assim dizer, e outros se uniram aos primeiros, enfim, alguma fagulha contingente, e aí você vê, eu estou conversando com nosso mestre Richard Rorty, né? Alguma fagulha, pura contingência, ao mesmo tempo, evidentemente, uma fagulha que só se tornava possível porque havia oxigênio e fricção, né, entre materiais. Então, alguma fagulha conduziu àquela explosão. Mas esse ato inaugural, esse ato primeiro, o soco na porta, o chute na lata, aquilo que desencadeou
aquele ritmo, aquela música suscitando tanta adesão naquele instante, aquilo estava presente nas condições de possibilidade, mas não estava dado. E aquilo foi dado por um gesto humano, um impulso. E, portanto, há aí um hiato. Nós não estamos falando de encadeamento causal. Há linhas de causalidade a partir de uma certa interpretação que busca estabelecer linhas de continuidade, reconhecendo a inteligibilidade daquele processo, porque é um processo que tem suas razões de ser e suas condições de possibilidade, mas isso não domestica, isso não conjura, isso não resolve o hiato, o vazio entre estrutura e ato, né? E aquele ato, então, encontra condições de possibilidade, mas essas condições não são suficientes. O que resulta das condições não são condições mais. Há um salto, a ruptura, a transgressão. Isso aparece na música, nas artes. Nós estamos no ambiente da arte e da criação também filosófica, científica, etc. Se nós não dispuséssemos da matemática, se nós não dispuséssemos dos instrumentos, das ferramentas conceituais que tornaram a ciência newtoniana possível, dificilmente o salto quântico teria se dado. Então, é evidente que há elementos de continuidade, mas há o elemento de novidade, é o elemento de produtividade. E é nesse vazio que se instala a questão sobre a qual eu me refiro e que é onde se deposita a fonte da esperança, se nós quisermos. Nós podemos fazer a leitura catastrofista, porque isso que rompe, que transgride, que transcende, é também a acidentalidade das tragédias, né? Das destruições. Mas é também o subsolo da fertilidade. E quando o Werneck falava de milagre, ele estava dialogando com uma temática próxima a essa, na linguagem que era dele, que era gramsciana e que era maquiaveliana, que é aquela, né, da langue da parole saussuriana, e, no caso de Maquiavel, aquela da virtude e da fortuna, né, que é uma maneira de lidar com isso, né, evidentemente uma maneira enviesada, com muitas mediações. E essa expectativa do milagre, nada teológica, mas que evidentemente dialoga com uma cosmologia, um sentimento que alude à fé, sem dúvida nenhuma. É esse lugar da esperança, da imprevisibilidade, da irrupção do novo, é esse lugar que pode ser também preenchido com o sumo da esperança, né? E quando um amigo meu religioso diz: eu só acordo de manhã e encontro disposição de seguir a despeito de todas as tragédias que nos cercam e das improbabilidades de sucesso, pela fé. É a fé que me sustenta, que me mantém. E eu digo a ele, sempre disse que sim, eu também. Eu também tenho fé. Não é fé em Deus ou fé num conjunto teológico, religioso de crenças organizadas. É a fé no sentido da abertura para o inesperado, que, aliás, apenas a contraface do reconhecimento da nossa finitude, da nossa mortalidade. Então, é o reconhecimento da nossa limitação do nosso conhecimento, da nossa capacidade e da nossa capacidade também de antever, evidentemente. É o reconhecimento da autonomia, da potência extraordinária autoconstitutiva dos
fatos, dos eventos, da empiria, do real, digamos assim, não no sentido lacaniano, mas também, quiçá. Esse reconhecimento da potência da realidade, para além da nossa capacidade de controlá-la, a realidade, ou controlá-lo real, é esse reconhecimento que constitui a fé, quando o reconhecimento da nossa impotência relativa se conecta com uma linguagem positiva. Eu sou fraco, frágil, vulnerável. Esse eu, a própria ousadia de enunciar o eu é algo impróprio, em certo sentido. Eu estou diante de um real que autopoeticamente se constitui, claro que pela agência e pelas estruturas, mas vocês estão entendendo, você certamente, Marcos, e aqueles que nos ouvem, essa capacidade criativa e autocriativa da realidade, que só é autocriativa pela mediação de tantos fatores, entre os quais as ações humanas, evidentemente, mas que, enfim, transcende cada um dos fatores constitutivos. Essa incapacidade nossa, é aí que está metida também a possibilidade de apostar pascalinamente, poderia dizer pascalianamente, né, em apostar no melhor, dado que não controlamos e não antevemos. Por que excluir ex ante, como diria um professor meu? Por que in limine excluir? Por que antecipadamente excluir a possibilidade de que isso que aconteça caminhe, abra perspectivas positivas em relação aos nossos valores, etc. Mesmo que isso seja improvável segundo os nossos cálculos. Então, paradoxalmente, mas não contraditoriamente, é o reconhecimento da nossa limitação, fragilidade e relativa impotência, é o reconhecimento da nossa finitude como seres humanos, que abre a perspectiva da esperança e de uma fé na vida que é sempre futuro, que é sempre projeção, que é sempre movimento, né? Nesse futuro incontrolável. É um largar-se na maré e deixar que a maré nade por nós, até porque nós não teríamos forças para que não fosse assim, né? Nós não vamos conduzir as marés. Nós vamos esperar que não haja um naufrágio no momento em que nós nos ponhamos em linha com uma dinâmica muito potente que seja aquela que preserve a sobrevivência e a sobrevivência da própria expectativa de futuro, né? Conectando-nos com a linha de força mais potencialmente construtiva, nós haveríamos de descobrir ali adiante que, bom, foi milagre e milagrosamente chegamos do outro lado da onda. Então, não é uma ode ao irracionalismo, não é uma ode ao imobilismo político, não é uma renúncia à agência, não é uma negação da dimensão de consciência que deve haver na ação política, não é a negação da sociologia, da economia e da política e da institucionalidade, não é nada disso. É o reconhecimento de que, mesmo considerando-se todos os aspectos e todos os fatores pertinentes, sempre haverá o espaço, que é o espaço para o negativo, sendo que esse negativo não conduz necessariamente à superação evolutiva, mas não conduz necessariamente à derrocada, ao declínio, à destruição. Esse, digamos, é um historicismo radical, untado por um vocabulário de inspiração cosmologicamente teológico, mas que prescinde de teologias e de crenças religiosas, mantendo uma chama
que é a condição da nossa respiração, né? Que é resistência à asfixia. Falei demais, né, Marcos? Não, mas eu acho que a pergunta que eu fiz também era grandiosa, a gente fica preso nela também. Mas no livro Escolha Sua Distopia, ou Pense pelo Avesso, tem um capítulo que podia ser um livro à parte, que é o capítulo sobre direitos humanos, né? E eu acho que a gente está nele, de certa forma, porque esse capítulo é o capítulo que me parece mais, vou dizer, positivo, vamos dizer assim. Nos capítulos finais do livro, você tem esse pensar pelo avesso, e tem esse capítulo sobre os direitos humanos, e você vai tratar também da questão do perdão, da reconciliação, e uma reflexão sobre direito penal e psicanálise. Eu diria que nesse capítulo de individualidade, de direitos humanos, chama Individualidade e Direitos Humanos, alguns flagrantes. Há uma contraposição ali muito interessante para mim. O lugar que você ocupa também como pensador entre a filosofia e a antropologia, entre o direito e a psicanálise, né? Que é um lugar de aposta também, de persistência. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse entre, né? Principalmente esse entre filosofia e antropologia, quando a gente pensa os direitos humanos, né? Esse desafio que a gente continua aqui. Como pensar os direitos humanos sem submeter as singularidades à universalidade, né? E com essa abertura para a palavra, com essa abertura para a irrupção também de encontros que modifiquem nossas perspectivas. Esse capítulo Perdão e Reconciliação tem como subtítulo O Humanismo depois de sua derrocada, né? E esses capítulos, particularmente o Individualidade e Direitos Humanos, alguns flagrantes, e o Perdão e Reconciliação, o Humanismo depois de sua derrocada, esses dois eu hesitei em publicar. O Perdão e Reconciliação foi publicado só em inglês e em espanhol em 2008, 2009. Eu escrevi em 2008, deve ter sido publicado em 2009, máximo 2010. Mas só em inglês e espanhol. E eu sempre posterguei sua publicação em português, assim como, e mais ainda, o outro sobre direitos humanos, eu tinha já escrito em versões anteriores, há uns 15 anos, e também hesitava em publicar. Nunca tinha sido publicado, ele é inédito. E a professora Juliana Magalhães, da área do direito, uma querida amiga, com a qual eu tive o privilégio de dar um curso, ela insistia para que eu publicasse, ela gostava do texto, nós usamos esse texto no curso, funcionou, quer dizer, suscitou muito debate com os alunos. Eu achei que valia a pena. Eu hesitei porque o tema é maior do que eu. E cada ponto exige um mergulho de vida inteira, de uma erudição de vida inteira. E cada mergulho em cada tópico, né? Porque nós estamos falando de questões que atravessam os séculos na tradição eurocêntrica, e não apenas, se nós quisermos avançar para além da tradição eurocêntrica, nós temos de buscar elementos que estabeleçam comparações, elementos que permitam algum diálogo intercultural e de muito vulto, né? Isso, a comparação exigiria que eu conhecesse das outras culturas pelo menos o que eu modestamente poderia dizer que conheço da tradição eurocêntrica, que é aquela que me formou, que nos formou. E isso seria, então, um investimento também de vida inteira, e há uma multiplicidade enorme. Quanto mais nós vamos abrindo, né, as janelas e as portas, mais vamos
reconhecendo a magnitude do desafio. E eu achava que, bom, seria muito ingênuo escrever de uma perspectiva exclusivamente eurocêntrica, e as questões também outras envolvidas, de gênero, para não falar das questões de raça e etnia, sobre as quais eu estou falando quando digo que é preciso ultrapassar a tradição eurocêntrica. As questões atinentes ao patriarcalismo, que são absolutamente cruciais, como eu digo em outros capítulos anteriores do livro. Eu até me orgulho de alguns textos ali, acho que são interessantes para entender o bolsonarismo, para entender o Brasil contemporâneo, para entender a ultradireita mundo afora, chamando a atenção para a centralidade da questão patriarcal, além das questões permanentes, claro, das classes sociais e do racismo estrutural, etc. E eu achava que, portanto, falar sobre direitos humanos é quase se condenar ou à redundância, ou à superficialidade, à ingenuidade. E, por isso, no Perdão e Reconciliação, eu acrescentei aquele subtítulo, o humanismo depois de sua derrocada, né? Reconhecendo que houve uma derrocada, porque as pretensões universalistas estão extintas, né? Têm de ser radicalmente questionadas. Por outro lado, é necessário continuar pensando a partir de um horizonte de universalização, que é diferente do universalismo, claro. Mas achei que talvez eu estivesse sendo mais pretensioso não publicando do que publicando, porque não publicando eu estaria dizendo que isso não está à minha altura, ou nunca estará, porque nem eu tenho altura, né, para que isso funcione como referência. E publicando, eu estaria me jogando no mundo e dando alguma contribuição, assumindo uma perspectiva e reconhecendo minhas limitações, trabalhando a partir daí. E é um esforço didático em que eu venho enfrentando autores que são chave, pelo menos a partir de Kant, né? Como eu estudei bastante Hobbes e a filosofia política moderna, eu me sentia razoavelmente seguro para, a partir daí. Antes daí, há um esforço já de eruditos na tradição eurocêntrica, um esforço mais ou menos consolidado, então você pode partir daí. E a partir de Kant, eu puxei o fio da meada pela filosofia política e procurei apresentar isso que se chamou direitos humanos, esse discurso, pelo viés que é aquele que me formou e que formou o próprio discurso de direitos humanos, que é eurocêntrico, reconhecendo sempre as suas limitações e distinguindo universalização como aposta necessária e transgressora, relativamente inclusive ao universalismo, e o universalismo com suas limitações e seus compromissos coloniais e neocoloniais, né? Portanto, eu sentia que era necessário responder à arrogância dos autores pós-estruturalistas que se sentem à vontade. Bom, essa classificação é problemática, mas enfim, que se sentem à vontade em ironizar no sentido negativo o humanismo, né? Isso está presente ao longo do século XX. Quer dizer, é um tema nietzschiano, um tema anterior, mas depois se torna também um tema importante. O humanismo vai ser assediado pelo positivismo lógico, positivismo analítico na filosofia, e pela, digamos, esquerda anarquista filosófica, mas já no existencialismo sartreano isso está posto. Sartre, entretanto, é uma figura tão extraordinária, tão rica, e sua vida é tão memorável e tão admirável, né, como resistente ao fascismo,
como um autor que abusou da sua criatividade escrevendo dramaturgia, né? Literatura, La Nausée, As Mãos Limpas, Quatro Paredes. É uma figura extraordinária que se colocava as questões do seu tempo, né? E depois, quando ele adere ao maoísmo, vai distribuir panfleto na rua, um gesto assim, um grande equívoco a meu juízo, mas quem sou eu, né? Mas depois ele também ultrapassa isso. Godard também chegou lá, né? Houve um momento em que todas as oposições ao realismo soviético e à mumificação do pensamento marxista acabaram encontrando o que parecia ser uma transgressão radical no interior mesmo dessa tradição, e aí o maoísmo emergia naquele momento como luminoso. Depois, enfim, houve todo um processo crítico, etc. E o stalinismo foi mostrando a sua resiliência, mesmo nas transgressões e tal. Nós vimos isso na Albânia e por aí vai. Mas, enfim, eu achava, ressalvando o essencialismo de Sartre e ressalvando uma postura muito mais razoável de Althusser, que procurava conferir ao estruturalismo uma embocadura leninista, que procurava ler o marxismo pelo viés do estruturalismo, etc., e fazia a crítica ao humanismo de uma forma mais modesta, digamos assim, mostrando os compromissos desse humanismo limitado, etc. Mas ele não se apresentava como o maître à penser acima de tudo, né? Como mais adiante autores que eu admiro profundamente, que são absolutamente centrais, brilhantes, como o próprio Deleuze, né? Se apresentariam, ou Foucault. São autores incontornáveis e brilhantes, assim como o próprio Derrida, embora Deleuze e Foucault sejam muito mais interessantes para mim, mas de qualquer forma são autores notáveis. Mas a disposição, por exemplo, do Deleuze de ridicularizar, porque aí não é nem a ironia rortiana, né? É uma ridicularização do humanismo, a ridicularização da ingenuidade humanista, enfim, todo o mascaramento que o humanismo representou, o mascaramento do colonialismo, da brutalidade, por aí vai. Mas essa ridicularização, essa crítica ácida, e ao mesmo tempo a adesão a um certo espírito revolucionário, isso me incomoda muito. E eu via gente brilhante, talvez as mentes mais brilhantes, engatadas, essas mentes que recusavam o formol do stalinismo e do neostalinismo. Eu via muitas dessas figuras aderindo, ou vendo no Deleuze a autorização para jogar no lixo, isso chamamos humanismo, e passar o trator sobre direitos humanos. E quem vive as duas pontas, vive não só a vida intelectual, digamos assim, e acadêmica, mas vive na ponta da militância, do ativismo, da defesa prática dos direitos humanos, sabe o significado prático, real, concreto, digamos assim, dos direitos humanos nas conjunturas políticas, que são as nossas. E como nós estamos falando em interromper genocídio, como nós estamos recorrendo a esses valores e enunciados e linguagens como instrumentos de defesa e de afirmação. E quão perigoso é jogar no lixo o que é também acúmulo dos direitos humanos na sua dimensão compatível com a universalização, não com o universalismo neocolonial.
e como isso é, de certa forma, até o momento, insubstituível. E, e eu, então, faço uma crítica, procuro fazer uma crítica, é rápida, mas é incisiva, a discursos de autores como Zizek, o próprio Deleuze e outros, embora eu, nos livros que escrevi, mesmo no Escolha Sua Distopia, tantas vezes recorra a Deleuze e a concepção de sujeito com a qual eu trabalho está sempre em diálogo com as tradições de Lacan, de Deleuze, etc. Então, além de Richard Roth e outros autores, é um esforço de dar sobrevida à tradição humanista, procurando separar o joio do trigo, sem romantizar e sem ingenuidades, e sabendo das limitações e dos riscos que estão presentes. Eu trato também da Revolução Haitiana, mas, enfim, sempre buscando uma forma de compatibilizar a recusa do etnocentrismo, para usar a linguagem tradicional, com a afirmação de um valor que tem pretensão à universalização. Como é que isso seria possível? Eu conto a história dos direitos humanos, que é também, de certa forma, uma certa história do humanismo, e nesse momento, marcado pelo antropoceno, pelo capitaloceno, como se queira, marcado pela virada ontológica em certa filosofia e na etnologia, marcada por conquistas notáveis e brilhantes de tantas e tantos colegas em frentes de estudos das chamadas ciências humanas, né? Para além do humano, etc. Eu busco preservar o que me parece preservável e, aliás, mais que isso, indispensável. E a questão do perdão, que nada tem a ver com anistias oportunistas, fascistas e golpistas, né? A questão do perdão é uma questão multissecular e muito desafiadora. Um amigo querido, o padre Leonel Narvaez, que é organizador do volume em que publiquei pela primeira vez o Perdão e Reconciliação, ele foi o editor em espanhol e em inglês do livro no qual se incluía esse meu ensaio, e eu cito o Leonel Narvaez, ele diz: contra a irracionalidade da violência, a irracionalidade do perdão. Ele inscreve numa tradição cristã muito particular, mas o tema ultrapassa certamente os limites do cristianismo, e eu diria mesmo, usando aqui, do eurocentrismo. O que está em jogo é uma certa redefinição experiencial, vivencial, da própria subjetividade do próprio sujeito. São exercícios de descentramento do sujeito que estão em jogo. E eu mencionei, até na primeira resposta, duas questões, eu volto a elas, se você me permite, muito rapidamente, muito brevemente, para a gente seguir. Eu citei o textinho Trotsky Travesti, de meu amigo Hélio Raimundo Santos, quer dizer, o travesti aludindo ao livro de Hélio Raimundo Santos Silva, A Invenção do Feminino, que depois foi republicado com outro título, mais 20 anos depois, 15 anos depois. E o Trotsky, eu me refiro aqui à história da Revolução Russa. O Trotsky, além de tudo, era um grande escritor, né? Então é um livro notável. Mas eu mostro como, numa certa passagem decisiva da história da Revolução Russa, quando Trotsky descreve a emergência, volto à questão anterior, né, do ato e da estrutura, da ação e da estrutura, da agência, do agente, de sua inscrição estrutural, etc. E da problemática do milagre, tal como eu a defini, fazendo alusão a Werneck Viana, e a essa tradição que remonta a Maquiavel.
muito antes que Maquiavel. Esse problema estava posto, evidentemente, mas ganha tom moderno e politizado em Maquiavel. Mas, enfim, há, há um momento da história da Revolução Russa em que Trotsky descreve o surgimento da Revolução, a eclosão revolucionária. E ele descreve como quem descreve um conjunto de fatos e uma sucessão de fatos. Ele descreve uma linguagem narrando, e como a narrativa acaba convertendo a verossimilhança em explicação, uma espécie de alçapão, de armadilha. Não que ele tenha feito isso conscientemente, de modo algum, mas, de fato, lendo palavra a palavra, frase a frase, nós vamos percebendo que aquilo faz tanto sentido e é tão verossímil como uma descrição realista, né? Como literatura realista, que nós saímos da leitura daquelas passagens convencidos de que compreendemos a lógica dos fatos, a lógica da história ali em marcha, se realizando. Mas não, aquilo não é uma explicação. De novo, volto à problemática. Ele descreve as condições de possibilidade, mostra as razões pelas quais aquilo aconteceu, sem dúvida, mas não explica como aquilo aconteceu a partir do momento anterior. Não explica no sentido de que ele não demonstra conexões causais suficientes, porque havia condições de possibilidade e elas seriam até suficientes desde que o ato se realizasse, e o ato é sempre, em sendo ato, um salto para além das estruturas, né? Há um ponto de fuga metafísico que não é preenchido, e há uma ilusão sociológica nossa, que é essa, que acaba chamando de explicação a descrição de sucessão de fatos que se interconectam logicamente, mas facticamente, existencialmente, experiencialmente. Portanto, no campo propriamente fáctico da história, não, porque aquilo depende da agência e de um conjunto de contingências, inclusive, ali. Um mal-entendido, a explosão ali no encoraçado, a ideia, o entendimento de que alguma sinalização teria certo significado, a ação de alguns que não compreenderam, não entenderam, e toda uma série de mal-entendidos também concorre para a realização. Ou seja, você nunca pode dizer que o que aconteceu foi necessário. Há uma independência, uma autonomia daquilo que aconteceu para além da necessidade. Mas aquilo aconteceu. Bom, então, era porque era possível, certamente porque até era provável, mas a existência permanece como esse, entre aspas, por favor, 1000 aspas, milagre. Essa palavra apenas sublinhando a relativa autonomia do ato, dos atos humanos e, portanto, do fáctico. Era nesse sentido, e eu usava o travesti como contraponto, que ali o Hélio reconhecia a semelhança como tal e reconhecia a impossibilidade de ir além da verossimilhança. E era muito interessante isso. E outra passagem, quando eu falei da fé, uma vez fui provocado por um querido amigo a escrever sobre crença em Deus. Acho que era sobre isso. Você crê em Deus? Acho que era isso. E vários intelectuais respondiam. E eu sou ateu, me defino como ateu, agnóstico, como queiram. Não? Deus não tem sentido para mim. Não? Mas eu dizia o seguinte: eu acho que é mais ousado e desmesurado, é quase híbris, na frase "eu creio em Deus", enunciar o eu do que eu creio em Deus. O crer em Deus é mais compreensível para mim do que o eu, porque
quando você anuncia esse eu, e aí viva Benveniste, e viva Lacan, e viva os que vieram por esse caminho da linguística e da reflexão sobre a subjetividade no campo freudiano, etc. Enunciar o eu é descartar-me a mim mesmo e fazer com que essa massa fônica, esse pronome, se erga do nada, né? E se presentifique como um fato emancipado, porque é uma palavra, é um pronome, e esse pronome não carrega nada de mim, nenhuma essência, nenhuma substância, nenhuma natureza. Tanto que você, Marcos, e quem estiver nos ouvindo também enunciará o mesmo pronome e se meterá nessa mesma roupa, né? Então, esse eu, entretanto, é como nos representamos. E é a partir do eu e da linguagem, portanto, que nós vamos nos constituindo, mas nos constituindo como referências que não estão naquele lugar em que nos criamos, nos constituímos, né? Nós somos isso que pronuncia o eu, e aquilo que expressamos e realizamos, e aqui o que se expressa alude é o que eventualmente seríamos, e em processo sempre da necessidade da reiteração, e aqui, né, viva Derrida, na necessidade, e o próprio Deleuze, em certo sentido, até Guattari, né, essa reiteração que constitui o movimento de autoconstituição. Mas tudo que é reiterado abre uma brecha, um vazio, um abismo entre o ponto A e o ponto B. E essa descontinuidade é um mistério, um enigma, um risco, sobretudo um risco, porque é preciso carregar para o reiterado o que estava presente antes. E nesse salto muito se perde, ou o salto pode não se completar. E nós somos essa intermitência. E, portanto, não somos. A ideia de continuidade é ilusória. É impossível pensar sujeito sem pensar a descontinuidade. Os abismos devoradores da nossa insubstancialidade. E é por aí que se faz literatura, é por aí que se pensa com riscos, é por aí que se pensa radicalmente, é a partir daí. Então, o eu é um baita desafio, e, portanto, no eu creio em Deus é peanuts, é bobagem, em termos assim, de desafio intelectual, relativamente ao eu. E aquilo que nós pensamos que encerra grande dúvida existencial, teológica, a crença em Deus, eu acho que não está na crença em Deus, está no sujeito que crê, o que afirma a crença, né? E, se é possível dizer eu, é possível dizer Deus e não Deus e tudo mais. E aí nós já estamos num campo muito mais cartografado, muito mais seguro, muito mais tranquilo, né? Bom, é isso que eu queria fazer uma referência passageira. Professor, eu vou fazer referência a um trabalho do senhor que eu acho que nunca ouvi o senhor comentando, que é esse livro Educação para Mudar o Mundo, que fala de um projeto de educação de jovens e adultos. Eu participei aqui em Goiás de uma defesa de doutorado do Ramon Marcelino, e ele é professor de Química. E de repente ele descobriu o Richard Hort, e ele começou a aplicar as narrativas hortianas em sala de aula para dar aula de Química para adultos, né? Isso para ele foi revolucionário, assim, porque ele tentava fazer as conexões. Era uma turma de adultos e educação profissional para enfermagem, né? Aí ele ia montando narrativas, ia contando narrativas para ensinar química, né? E, claro, ele é um militante da educação de adultos, né? E é muito engraçado que ele fez uma grande fundamentação hortiana e depois contou as narrativas na tese dele. Aí eu falei,
que o destaque é sempre as narrativas é que fazem a conexão, porque muitas vezes ele conta que ele montava uma narrativa, chegava na sala de aula, contava, e de repente não dava certo. Às vezes não dava certo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso tem um lugar nessa esperança que é singular. Esses projetos de educação de jovens e adultos, eles são essa crença na palavra, que está na base de tudo que a gente está falando aqui, a possibilidade de redescrição, possibilidade de reinvenção, a possibilidade de, de uma conversão na vida nova, né? Uhum. Olha, esse é um livro não comercial que eu fiz num projeto que era da Redes da Maré, entidade importantíssima das comunidades, das 15 comunidades que formam o bairro, alguns chamam Complexo da Maré, o bairro da Maré, formado por 15 comunidades ou 15 favelas. E nesse espaço, há inúmeras iniciativas, a Rede da Maré é uma entidade importante atuando nesse território. E em parceria com a Fundação Roberto Marinho, que desenvolve um projeto interessantíssimo de educação para jovens e adultos. Eu fui simplesmente coletar histórias de vida de pessoas da Maré que tinham se acompanhado, tinham se formado no EJA, né? Essa escolarização tardia, digamos assim, né? Educação para jovens e adultos, aqueles que saíram da escola, evasão, afastamento. E isso se devia a razões econômicas, necessidade de trabalhar, muito se devia também à violência, né? Toda forma de desestímulo, problemas familiares, problemas, enfim, de mudança de residência, problemas dos mais diferentes tipos. Aí nós estamos num terreno da desigualdade social, das classes sociais, e também muito do racismo estrutural, isso também era muito presente, e também do patriarcalismo, porque as mulheres, as meninas recebem menos incentivo, menos estímulo, né, aos estudos. E por mais que haja muitos esforços de professoras, professores e funcionários das escolas, muitas vezes as escolas não são atraentes e não sensibilizam o imaginário jovem, né? E também acabam sendo cúmplices do abandono, muitas vezes. Enfim, são muitas razões. Havia muita pesquisa sobre evasão escolar nesse território, não apenas. Havia outros projetos de reinserção escolar. Eu também participei de algumas outras pesquisas nesse sentido, pesquisas muito interessantes, conduzidas por colegas pesquisadoras e pesquisadores. E nós achamos que faltava, quando se tratava do EJA, de uma abordagem mais qualitativa, não quantitativa apenas, né? Quantos concluíram e, a partir daí, se inseriram no mercado de trabalho, que tipo de mercado de trabalho, o que isso impactou, quais as trajetórias anteriores. Era interessante dar corpo a isso e vida a isso, algumas dessas histórias que fossem exemplares, quer dizer, significativas, expressivas, não expressivas do ponto de vista estatístico, né? Mas representativas no sentido de mostrar constelações de sentido que estavam presentes nessas experiências vividas na Maré. Então, com entrevistas, tipo Histórias de Vida, fala de você, sua família. Quando você chega à Maré, sua família chega à Maré, vocês são daqui, vieram de onde, são migrantes, e religião, como foi o processo que te conduziu à oportunidade de acompanhar o EJA e o que você achou dessa experiência, como é que isso te marcou e tal. As perguntas não são assim, eu estou simplificando, né? A gente, na história de vida, praticamente não faz perguntas, só estimula a pessoa a falar, para não pré-condicionar, né? E as histórias eram impressionantes. Eu escolhi só
15, eu acho, por aí, que cada uma delas dava um livro. E são histórias impressionantes, histórias do Rio de Janeiro e do Brasil, são as histórias de iniquidades, de exploração de classe, histórias de racismo, patriarcalismo, violência contra a mulher, violência doméstica, de resistência também, etc. Mas todas essas histórias tinham algo em comum, o reconhecimento do significado profundo daquela experiência. É muito profundo. É alguma coisa que não se esgota numa adjetivação, sabe? Que não se esgota numa síntese. A síntese, eu diria, foi revolucionária nas suas vidas, segundo eles e elas mesmos. Mas, ouvindo as suas palavras, as palavras de quem vivenciou isso, trazendo os detalhes dessa revolução existencial, isso significava a abertura de novos mundos. Assim, claro, as pessoas aí passaram a conhecer outros aspectos do mundo, do Brasil. Não, muito mais do que isso. Elas se redefiniram, redescreveram a si mesmas. A redescrição sempre como um processo aberto, claro, mas, enfim. O que estava em questão eram elas mesmas. Esse mundo é um mundo que não se esgota nelas, mas que começa e termina nelas, porque elas são sujeitos de conhecimento, de discurso, etc. Nós estamos falando de pessoas que não, para ser simplório, não acreditavam em si mesmos e se julgavam culpados e culpadas pelo insólito das suas vidas, pelos fracassos, pelas limitações, incapacidades, pela falta de perspectiva, e que descobrem não apenas que existe a política, que existem estruturas sociais, etc. Evidentemente, isso é fundamental, mas descobrem que elas seriam capazes de portar inteligência, inventividade, reflexão. Elas seriam capazes de se apresentar ao mundo delas agora renovado como sujeitos, sabe? Alguma coisa, e não o sujeito dono de si, que tudo sabe, que tudo domina, não, com as vacilações, com as limitações, mas como seres dotados de uma potência reflexiva, criativa, o que conferia a cada uma a possibilidade de assumir também ações políticas, etc. É uma coisa, isso não se dá fazendo a cabeça de ninguém, como se diz, né? Se dá ajudando as pessoas a se libertarem de versões aprisionantes de si mesmas. São versões estigmatizantes, humilhantes. Né? Então, são sujeitos da dignidade humana entendida no sentido kantiano. Esse projeto, aí eu fui conhecer os professores, as professoras envolvidas, as técnicas utilizadas, e eu te diria, são pessoas extraordinárias, com uma sensibilidade impressionante. Não são apenas ótimos profissionais que sabem transmitir. Eram grandes profissionais e são que conseguiam criar uma ambiência coletiva, sabe? Um espírito de acolhimento para que cada um começasse a errar. Para você ter coragem de errar, precisa de muito acolhimento, de muita tranquilidade, de muita segurança de que os outros não vão te humilhar, te aniquilar, te atropelar. Então, a criação de um ambiente de acolhimento para que cada um pudesse falar, a ousadia de falar, de dizer algo que se pensa, o que se sente eventualmente, e num ambiente coletivo, num ambiente de respeito mútuo. Isso é uma coisa maravilhosa e dificílima de fazer, sem julgamento. Não quer dizer que você vai abdicar da sua faculdade de julgar, ao contrário. Mas para que você chegue ao momento em que
você possa proferir um julgamento de valor a respeito de algo, você tem uma caminhada a fazer. E o primeiro movimento é o da aceitação, da renúncia ao julgamento, a hierarquização, a estigmatização. Então, a criação da mente de respeito e de liberdade, no sentido muito próprio, de jogar um certo jogo, de falar o que você pensa sobre o que você leu, o que você viu agora num vídeo, o que alguém falou, sem atingir o outro, mas se dispondo a refletir em conjunto, em comum, sobre algo dito, né? Isso que é tão trivial, que tem a ver com algumas noções, inclusive quando a gente fala da democracia grega, né? Essa democracia pensada por filósofos, a gente sabe que é o lugar das mulheres, o lugar de escravos. Mas quando pela primeira vez se pensa na ideia de justiça, de equidade, quando se pensa em cidadania, nós estamos falando de algo dificílimo de construir, mas sem cuja construção coletiva não se dá o passo rumo a um conhecimento, e é um conhecimento libertador, quer dizer, não no sentido do seu conteúdo, mas no sentido da prática que encerra, da prática que contém, que é uma prática de reflexão livre, crítica e autocrítica, não é? Nós estamos ali num palco, numa arena extraordinária, extraordinária. Eu não posso... Tudo que eu disser será insuficiente para manifestar a minha admiração por aquelas e aqueles professores e por aquelas trajetórias que o projeto propiciou, sabe? Então, para além de mercado de trabalho, para além de mercado, para além de integração, você não estava formando ali indivíduos integrados, passíveis de integração ao mercado neoliberal, à ideologia individualista. Nem você estava inculcando em ninguém um ou outro conteúdo. Isso vai ser importante, não na perspectiva de inculcar, mas de transmitir, de compartilhar, quando você estiver falando em formação intelectual, mas isso já tem de supor o fortalecimento daquela que tem de se supor capaz de pensar, né? E tem de ousar realizar esse movimento que é de todas e todos nós, com potencial, né? E às vezes está embotado, frequentemente está embotado, é uma das formas de dominação mais cruéis. Não é só fazer a cabeça das pessoas no sentido de assimilar uma ideologia neoliberal, é desconstituir o potencial, digamos, insurgente no sentido mais radical da palavra. Insurgente quer dizer capaz de repudiar uma situação que é de domesticação e de castração de si mesmo e de si mesma, né? É aquilo que inviabiliza o respeito por si mesma, si mesmo, e o respeito pelo outro, falando de alguma coisa muito radical. Então, e Paulo Freire, de certa forma, já tratava disso, sabia muito antes e melhor, né? Mas isso sendo feito no EJA é muito, muito bonito. Infelizmente, muito limitado. Até saiu uma pesquisa recente sobre esse processo de oferta e de demanda pelo EJA no Rio de Janeiro, e no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana em particular. Um estudo importante. A gente está longe de estar oferecendo o que seria necessário, por razões óbvias. Eu acho que essa pergunta fecha a nossa conversa agora, e eu acho que o título dela vai ser Esperanças Ativas. Eu acho que a gente fez um percurso bacana e a gente está falando sempre dessa esperança e de como ativá-la, né? Eu queria agradecer muito, então, essa possibilidade de diálogo e dizer que a gente continua conversando, professor. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Marcos, essa oportunidade. Vamos continuar conversando, a conversa segue. Um abraço grande a você e a todas e todos que nos acompanham.